vamos então meditar na palavra de Deus, para que possamos depois participar da ceia do Senhor. Nossa alegria, nossa gratidão por todos aqueles que aqui estão. Convido você a abrir comigo a Bíblia, na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo de número 13. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, o versículo de número 13, para nossa reflexão nessa noite, nesse momento, nessa noite abençoada, preparada por Deus para todos nós. Vou esperar que você tenha aberto, ou pode até mesmo acompanhar através da projeção. Eu vou ler na revista e corrigida, 2 Timóteo, capítulo 2, o verso 13, diz assim a palavra do Senhor: se formos infiéis, Ele permanece fiel. Ele quem? Deus. Não pode negar-se a si mesmo. Veja só, pequeno verso, verso 13, se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Ore junto comigo. Pai, obrigado pela Tua palavra, por esta noite, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, pelas Tuas maravilhas, tantas coisas, somos gratos. E isso diz respeito à Tua fidelidade, e é nesta verdade que queremos meditar. Eu peço que o Senhor abra o nosso pequeno entendimento, somos tão limitados. Pai, o que é a sabedoria humana, se não for ela tocada pelo Senhor, para compreender os Teus mistérios, a Tua verdade? O homem mais sábio é como um tolo, sem o verdadeiramente o conhecimento que provém do Senhor, que diz respeito à vida eterna. Senhor, então nos dá esse entendimento, essa sabedoria do alto, essa graça que vem do Senhor, nos ajuda, nos dá essa sabedoria, Pai. Abençoa, fala conosco, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, quando nós olhamos para a pessoa de Deus, pessoa bendita de Jesus, e Deus, a Trindade Santa, nós ficamos maravilhados com a Sua grandeza, com a Sua glória. Muitos teólogos tentam por todos os meios escrever e descrever a majestade de Deus, mas toda a nossa tentativa, querida, ela é vã. Eu não estou dizendo que não é importante, eu não estou dizendo que é vã a tentativa de explicar Deus. Deixa eu me expor melhor. Eu estou dizendo que a nossa tentativa de explicar a grandeza de Deus na sua plenitude, nós somos incapazes, nós não conseguimos descrever toda a plenitude e a glória de Deus. Toda tentativa para esgotar aquilo que diz respeito a quem é Deus, quem é o Senhor, nós não vamos conseguir. Um grande teólogo da história da igreja, salvo engano, Agostinho de Hipona, ele teve justamente um sonho em que ele estava à beira do mar com um balde, e ele tirava a água do mar e jogava para a beira da praia. Então pense bem no cenário: alguém com um balde d'água, por menor ou maior que ele seja, num suporte que você consiga pegar, e você então pega um pouco da água do mar e joga à beira da praia, numa tentativa de tirar a água do mar. Você fala, isso é um absurdo, isso é impossível. É lógico que é impossível. E Deus em sonhos se revela a ele que é justamente essa tentativa que nós temos de explicar quem é Deus. É como que do pouco que sabemos e tentamos explicar, na ideia de tirar a água do mar num balde e jogar à beira da praia. Algo está acontecendo, algo está sendo feito, mas jamais na sua plenitude. Temos a pensar, queridos, que a nossa vida eterna, na eternidade, nos céus, ainda que já num corpo glorificado, numa mente não mais limitada, mas totalmente expandida para aquilo que Deus há de nos proporcionar, ainda passaremos a eternidade, sempre conhecendo a beleza, a majestade e a grandeza de Deus. Mas então eu também digo, não significa que isso não nos dá realmente o privilégio de estudar a pessoa de Deus, de tentar compreender. Por quê? Porque o próprio Deus se revela.
por meio da sua palavra, por meio da Sagrada Escritura. É a maior revelação que temos, é a palavra de Deus. Nós sabemos o quanto é importante as experiências, e nós clamamos, nós cremos, queridos, nós somos pentecostais, nós cremos nos dons do Espírito, devemos buscar. No entanto, tudo que nós passamos e vivenciamos passa pelo crivo da palavra. Nós precisamos nos submeter à palavra, para que não venhamos cair numa heresia, ao ponto de fazer valer, quem sabe, algum sentimento, mas tais, quem sabe, colocações que alguém possa fazer, acaba contradizendo a palavra. Não, Deus não é Deus de confusão. Por que eu estou dizendo isso? Porque é importante tentarmos entender quem é Deus, e buscarmos conhecer quem é Deus, e almejarmos mais e mais disso. Eu entendo que é importante, e sabe, Deus quer que façamos isso. É o que diz, embora numa palavra que da parte deles não estava sendo expressado com sinceridade, mas quando Deus exorta o povo através de Oséias, quando Deus diz lá no capítulo 4, o meu povo perece por falta de conhecimento. E o conhecimento ali não é de ouvir falar, é de relacionamento. E o povo até, sabe, responde, Senhor, nós erramos, nós pecamos. Aí eles dizem o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É uma pena que a palavra deles não estava sendo confirmada com sinceridade, era da boca para fora. Mas essa palavra é válida, é necessária, quando nós precisamos de verdade confessar que nós queremos servir e conhecer mais e mais a Deus. Pedro muito bem diz na sua primeira carta, que nós devemos conhecer na graça e no conhecimento do Senhor. Isso é necessário, é válido para todo cristão, para todo homem e mulher que queira mais e mais de Deus. E é diante de tudo isso, dessa perspectiva, que eu chamo a sua atenção, quando nós falamos dos atributos de Deus. O que diz respeito aos atributos de Deus? Quando nós estudamos a pessoa de Deus, um dos pontos a ser abordado chama-se atributos de Deus. E o que é atributo? É aquilo que se atribui, é aquilo que diz respeito a alguém. Então, se você puder talvez se referir a alguém, quais são os atributos de determinada pessoa? Ele é uma pessoa paciente. Ele é uma pessoa, extremamente tímida, sabe? Alguma coisa que descreve aquela pessoa. Não, ele é uma pessoa que se estoura fácil, impaciente, sanguíneo ou colérico, e assim por diante. Sabe? Atributos. E quando nós estudamos a pessoa de Deus, vem à tona essa verdade dos atributos de Deus. Dentre tantos atributos, quando nós lembramos da sua onisciência, da sua onipresença, da sua onipotência, que chamamos de atributos incomunicáveis. E o que é isso? É aquilo que diz respeito a somente Deus ter, é aquilo que somente o Deus Todo-Poderoso tem. Nós não temos esses atributos. Onipresente, onipotente, onisciente, é impossível, porque diz respeito somente à pessoa de Deus. Mas existem os atributos comunicáveis, que é aquilo que você e eu temos. É lógico que não tal como Deus, porque Deus é perfeito. Deus é perfeito, amém, queridos? Mas alguns atributos são comunicáveis. Deus é amor. Deus é amor. Deus é paciente. Você sabia que ira é tido como um dos atributos de Deus? Os decretos, um dos atributos de Deus, entre tantos outros. Só que eu chamo a sua atenção para o texto que lemos, para refletirmos sobre a fidelidade de Deus, que é um dos seus atributos. Deus é fiel. Deus é fiel. O texto que nós lemos diz, no versículo, só um minutinho, queridos, a página virou, no capítulo de número 2 de Timóteo, versículo de número 13, se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Nos versículos anteriores, Paulo está falando justamente numa atitude nossa de Deus. Por exemplo, no versículo de número 11, palavra fiel é esta: se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Versículo de número 12, se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará.
Agora, se nós formos infiéis, o texto não diz, ele será infiel. Não. Ele permanece fiel. Por quê? O texto mesmo responde, porque ele não pode negar a si mesmo. Isso não é que Deus está impossibilitado de fazer algo. Pelo contrário, o glorifica e o exalta, porque Deus não é ilimitado, mas diz respeito à sua plenitude, na glória dele, que somente ele tem. Quando a gente fala, queridos, que explicar a pessoa de Deus é algo tão complexo para nós, mas ao mesmo tempo tão maravilhoso, então permaneça com seu coração aberto. O que eu quero dizer é que Deus não se aumenta e não se tira nada. Deus não se torna melhor ontem ou pior amanhã do que você e eu fazemos. Deus é 100%, vamos usar essa expressão, pleno, totalmente. Deus não passou a ser melhor no decorrer dos séculos. Nós melhoramos, nós aprimoramos. Não, Deus é, sem sombra de variações. Deus não muda, Deus é perfeito. Deus não tem mais conhecimento do que outrora ele tinha. Deus é Deus. E quando fala que ele não pode negar a si mesmo porque ele é fiel, Deus não pode desconstruir a sua perfeição, queridos. Deus é justo, um dos seus atributos. Então Deus não pode negar a sua palavra com o desejo amoroso de beneficiar alguém, porque os atributos de Deus, eles todos estão plenamente em harmonia. Deus é amor, aí a pessoa fala, mas Deus é justiça. E a justiça de Deus não conflita com o seu amor, nem o seu amor entra em conflito com a sua justiça. Quando Deus está sendo justo por punir alguém, por tê-lo negado, e quem sabe por tal pessoa não querer aceitar a Cristo, e essa pessoa será condenada a uma vida eterna sem Deus, por ter sido lançado no inferno, e posteriormente no lago de fogo, Deus não está faltando com amor, Ele ama, mas Ele também é justiça. Então quando o texto diz, Ele é fiel, e não pode negar a si mesmo, não é algo que Deus não pode fazer. Deus não pode mentir. Lógico que Ele não pode mentir, Ele é santo, mas isso não faz dele menos Deus. Ele é perfeito, Ele é Senhor. Eu chamo a sua atenção para meditarmos nessa beleza, dessa verdade, deste atributo, porque isso, querido, nos abençoa demais. Quando nós conhecemos mais a Deus, isso nos abençoa demais. Quanto mais eu conheço ao Senhor, a tendência é que mais firmado eu esteja nele. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu vejo a sua beleza, a sua santidade, a sua glória, e mais eu sou atraído pelo seu amor. Paulo diz, o amor de Cristo nos constrange. E constrange aqui é justamente alguém que está preso, como que amarrado. Eu estou amarrado no Senhor, eu estou preso nele. O seu amor quando eu conheço a Cristo, querido, nada mais importa. Ele é incomparável, Ele é melhor do que tudo. Nada neste mundo se compara à beleza de Deus. Eu não tenho como trocá-lo, eu não tenho como traí-lo, porque Ele é incomparavelmente melhor. E quando eu olho para a sua fidelidade, o que é fidelidade? O que é fidelidade? Diz respeito a alguém que é fiel. E o que é fiel? É alguém que permanece com um acordo, com a sua palavra, com aquilo que foi firmado. É aquele que permanece leal, diz respeito à lealdade, diz respeito a fazer valer a sua palavra, é fiel. Fidelidade conjugal, o que é? Diz respeito ao marido e à mulher, a esposa e o esposo, que não trai a confiança do seu cônjuge. Eles se amam, e eles vão ficar até o fim pela promessa dada no altar perante Deus. Fidelidade conjugal, ou seja, fazer valer a promessa dada, a palavra confiada um ao outro, até a morte, até que a morte nos separe. Não é assim o juramento no matrimônio, no laço matrimonial, na realização do casamento? É assim. Ser fiel no que diz respeito à pessoa de Deus, eu chamo a sua atenção a uma verdade. Diz respeito a Deus ser fiel às suas promessas. Há muitas coisas, mas eu chamo em primeiro lugar a sua atenção para isso. O que é isso? Aquilo que Deus prometeu, Deus vai cumprir.
A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E Deus, queridos, Ele não precisa se arrepender. Arrependimento diz respeito a alguém que erra, alguém que planejou algo, deu errado e por isso Ele quer mudar. Deus não tem erros. Se houvesse erro em Deus, Ele deixaria de ser Deus. Deus é perfeito, Deus é santo. Por que que Deus não erra? Porque Ele conhece o que passou, o que é e o que há de vir. Deus não está preso. Você e eu lidamos com planos, com possibilidade. A gente faz um plano, logo, se não der certo, a gente cogita o plano B. Se não der certo o B, a gente vai para o plano C. Porque a gente está suscetível à falha, mas Deus não. Porque Ele já sabe qual é o melhor caminho. Ele não muda. O que Deus prometeu, Deus é fiel para cumprir. A Bíblia tem inúmeras promessas. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Jesus, quando foi para a cruz, aquilo não era um acidente, era um cumprimento de um plano perfeito de Deus. Quando eu gosto de refletir da seguinte forma: qual é a finalidade de um arquiteto, por exemplo? Ele vai fazer a planta da casa. Então, aquele que almeja construir a casa, descreve o terreno, tantas medidas, quadrado, 10 por 30, e por aí vai. E ele expressa: eu quero tantos quartos, eu quero a garagem aqui, jardim de inverno, sobrando um corredor aqui, e aí, o que o arquiteto vai fazer? Ele vai desenhar a planta. Qual que é o propósito? Você não constrói primeiro para saber se vai dar certo. Eu não gostei dessa parede, dessa metragem de quarto, vamos derrubar. É justamente com essa finalidade: fazer um projeto para aquilo que você vai construir. E depois, quando constrói, está do jeito que você queria. Só que isso ainda é limitado, porque nós, como humanos, somos sujeitos às falhas. E um arquiteto pode falhar diante de alguma situação ou outra. Mas o supremo arquiteto da vida, o Deus, Criador dos céus e da terra, não falha. A Bíblia diz que a minha e a sua história está escrito no seu livro. E as promessas que Deus tem, Ele vai cumprir para a glória do Senhor. Nós temos uma promessa viva, fiel, digna de aceitação, porque ela é verdadeira. Jesus Cristo vai voltar, queridos. Eu sei que já passaram-se aí praticamente 2 anos, quando Ele foi assunto aos céus, quando Ele subiu aos céus, e Ele deu essa promessa. Mas ela continua sendo verdadeira, ainda quem sabe na nossa vida, na nossa era, na nossa geração, no nosso tempo, quem sabe nós vamos escutar o soar da trombeta, quando Deus virá, Jesus nas nuvens com os santos anjos, e nós seremos arrebatados junto a Ele nos céus, nas nuvens. Isso vai acontecer. Isso é tão verdade, queridos, quanto o ar que nós respiramos, quanto a capacidade que temos de enxergar e vemos uns aos outros. Por quê? Porque Ele é fiel. Ele vai cumprir. E ainda que talvez não na nossa vida, possa passar, quem sabe, mais 2000 anos, se assim o Senhor quiser, ela continua sendo digna de aceitação, fiel e verdadeira esta palavra. Por quê? Porque Ele cumpre as suas promessas. Diz respeito a sua promessa, queridos. Alinhado a isso, diz respeito aos seus planos, a sua aliança. É interessante que o homem quebra a aliança, porque o texto diz: se vocês forem infiéis, eu, Senhor, permaneço fiel. E glória a Deus por isso. Porque quantas vezes você e eu falhamos? Eu quero que isso seja motivo de regozijo e alegria para o seu coração, porque a gente falha demais. Eu louvo a Deus porque isso diz respeito à misericórdia e graça do Pai. Como diz o salmista, ele olha para a nossa estrutura e ele lembra que somos pó. E Ele, como um pai, se compadece de nós e afasta de nós as nossas transgressões. É por isso que Jeremias, ele vai dizer em Lamentações, que as misericórdias, o amor de Deus, o grande amor de Deus, é o motivo, é a causa de nós não sermos consumidos. Isso diz respeito à sua aliança. Deus é fiel à sua aliança. O propósito de Deus se concretizará. E por que eu digo que isso é um refrigério? É motivo de nos alegrarmos.
Porque ainda que você e eu venhamos falhar nas nossas limitações, venhamos errar e aborrecer a Deus, e entristecer o coração do Pai, Deus permanece fiel. Agora eu preciso chamar a sua atenção para uma verdade. Isso não é justificativa e motivo para que a gente saia pecando voluntariamente, intencionalmente, com essa justificativa. Ah, Deus já me salvou. Isso não é verdade. Lembra? Estamos falando sobre a fidelidade de Deus. E a fidelidade de Deus está atrelada a todos os demais atributos. Ele é justo. Ele te ama. A Bíblia diz que Deus ama a todo mundo. João 3,16, Deus amou o mundo, e o mundo é todo mundo. Não diz respeito à classe social, não diz respeito a uma etnia, não diz respeito a poder aquisitivo. Todo mundo, mas não é todo mundo que é salvo. Porque todo aquele que nele crê será salvo. Então a salvação está condicionada àquele que crê, àquele que se arrepende, àquele que se volta, àquele que se humilha. Então não há discrepância, não há contradição nisso. Há uma plena harmonia da fidelidade com o seu amor, com a sua justiça e todos os demais atributos, porque Ele requer de nós uma resposta. Ele requer de nós que venhamos corresponder ao seu amor. E a beleza de tudo isso, queridos, não é para nós andarmos de uma vida totalmente desregrada, confundir a liberdade com libertinagem, de uma vida distante de Deus. Isso nos leva a querer amá-lo, a desejá-lo, a corresponder à sua fidelidade. Bendito seja o Senhor. Arthur W. Pink, um grande teólogo, no seu livro Atributos de Deus, inclusive sobre fidelidade, nos faz refletir sobre um ponto muito importante que nos acrescenta fé. Porque a fidelidade de Deus nos faz ter mais fé. Daqui um pouco eu faço menção da sua frase. Como que eu sei que vai dar tudo certo amanhã? Amanhã, não estou falando necessariamente segunda-feira, mas todos os dias da minha vida. Porque Ele é fiel. Porque Deus é fiel, Ele vai cumprir. Porque eu sei que ainda que as dificuldades venham contra a minha vida, eu sei que vai dar tudo certo, porque Ele é fiel. Deus está comigo. Ele não pode negar a si mesmo. Ele vai cumprir as suas promessas. Posso passar por dificuldades, mas perceba que eu não estou isento das minhas responsabilidades. E aí Arthur W. Pink, ele diz o seguinte: olhar para o dia de amanhã com um olhar sombrio, com dúvidas no coração, olhar para o dia de amanhã como que vai dar tudo errado, é ofender a fidelidade de Deus. É dizer que Ele não é fiel, é dizer que vai dar errado porque Deus não vai cumprir as suas promessas. Queridos, eu chamo a sua atenção para alegrar o seu coração quanto a esta verdade. Ainda que o mundo esteja um caos, ou tudo quanto coisas vierem contra mim e a sua vida, independente do que passarmos, Deus continua fiel. Não se esqueça disso. Não ofenda a fidelidade de Deus achando que vai dar tudo errado. Não, porque Deus é Deus sobre todas as coisas. Ele é Senhor, bendito seja o nome dEle. Fidelidade, olha que coisa linda. Como é bom saber disso. Como é bom saber que permitindo o Senhor o fôlego de vida no dia de amanhã, acordar, independente do clima, do tempo, independente das circunstâncias da vida, a fidelidade de Deus é real. Os meus passos estão trilhados por Ele, e nele eu quero permanecer. A minha vida está escondida e guardada nele. Vai dar tudo certo. Por quê? Porque Ele é fiel. Fidelidade é olhar para a certeza da glória do porvir, é olhar para a certeza de que como Ele vive, nós viveremos, é olhar para a certeza de que as suas promessas vão se cumprir, de que a sua aliança é real, que há um céu preparado para os salvos, há uma eternidade preparada para aqueles que têm trilhado os seus passos dia após dia no caminho do Senhor, negando o pecado, fugindo daquilo que não é de Deus. Por quê? Porque Ele é fiel. Porque Ele é fiel. Eu não sei quantas coisas têm oprimido você e angustiado a sua alma. Olhe para a fidelidade de Deus. Olhe para a fidelidade de Deus. Você pode se alegrar e regozijar quando a empresa em que você trabalha é fiel no pagamento.
Porque você sabe que no determinado dia útil, já marcado pela empresa em que você trabalha, seja lá como o método de recebimento, está lá. Ela é fiel, cumpre, né, fielmente com o pagamento, e você se alegra por isso. Queridos, Deus é muito mais fiel que uma empresa que cumpre com os seus honorários, né, com os seus pagamentos. Deus tem promessas e Ele vai cumprir cada uma delas. É saber que vai dar tudo certo. E às vezes nós nos preocupamos demais. É por isso que Jesus fala: olha, lance a sua ansiedade sobre o Senhor. Por que nós estamos ansiosos? Por que nós estamos tão inseguros, preocupados com o dia de amanhã? Deus está falando: olha para a minha fidelidade. Por que nós estamos tão preocupados, temerosos? O que vai acontecer? Olha para a fidelidade de Deus. Vai dar tudo certo, bendito seja o nome do Senhor. Porque Ele é fiel. Coloque-se em pé na presença de Deus. Eu quero orar com você no nome de Jesus. Deus é fiel, queridos. Deus permanece fiel. E Deus requer que venhamos corresponder à sua fidelidade. Porque quando assim fizermos, nós vamos contemplar mais e mais a sua glória, a beleza que Ele tem e é, diante de toda essa verdade, para a glória do seu santo e bendito. Eu quero orar com você, queridos, com vocês. Eu não sei se alguém aqui tem, quem sabe, permitido que o medo, a insegurança, os problemas da vida tome conta do seu coração, ao ponto de você esquecer disso que estamos meditando, da fidelidade de Deus. Deus, queridos, como Pai perfeito, supremo, harmonioso, Ele tem sempre o melhor para os seus filhos. Olhe para a fidelidade. Contemple a fidelidade de Deus. Convido você a fechar os seus olhos e a orar junto comigo, a orar com gratidão, e quem sabe até mesmo, se assim for, pedir perdão, porque talvez em algum momento ou outro tenhamos ofendido a Deus, como que talvez estivéssemos falando: Deus não vai cumprir, o Senhor se esqueceu de mim. E o pai ouvindo aquilo e dizendo: quando é que eu dei motivo para você pensar que eu me esqueci de você? Quando é que eu dei motivo para você pensar que eu neguei a minha fidelidade? Queridos, se necessário for, então peça perdão, e que esta palavra traga alegria e regozijo no seu coração, para você saber que Ele não nega a si mesmo, Ele permanece fiel. E a beleza dessa fidelidade diz respeito à alegria de louvarmos e adorarmos o nome dEle. Pai, muito obrigado, Jesus, por tamanho amor, imerecido amor. Nós não merecemos. Quantas vezes nós traímos ao Senhor, quantas vezes entristecemos o Senhor, quantas vezes nós fomos infiéis. Nós é quem negamos o Senhor em atitudes e pensamentos, em decisões e tantas coisas. Mas o Senhor estava lá. A aliança jamais da parte do Senhor foi quebrada. Antes o Senhor sempre fez valer e cumprir as tuas promessas. Isso não mudou. O Senhor continua fiel. Dá-nos a graça de corresponder a essa fidelidade. Dá-nos a graça, ó Deus, de correspondermos a este tão grande amor. Em nome de Jesus, que esta palavra edifique a vida da igreja, a fé de cada um de nós que aqui estamos, para que venhamos crer que o amanhã, ainda que, ó Deus, irreconhecido por nós, ainda que obscuro para nós, ainda que, ó Deus, sem sentido para nós, a tua fidelidade nos leva a crer que vai dar tudo certo. A confiança que temos em Ti, ó Deus, leva-nos a descansar, ainda que contra tudo que tem, quem sabe, gritado e, ó Deus, se levantado, nós olhamos para o Senhor. E na tua fidelidade podemos saber: já deu tudo certo para a tua glória. O final, ó Deus, já está escrito. E o final é de vitória, é de bênção para o teu louvor e glória. Então abençoa a tua igreja, meu Deus. Cada vida aqui seja renovado, fortificado. Que esta palavra, meu Deus, renove as nossas vidas, fortalecendo cada um dos teus filhos em Ti, no Senhor, nas tuas promessas, na tua aliança, numa vida cristã firmada em Ti, correspondendo à fidelidade do Senhor para conosco. Abençoa, Senhor, é para a Tua glória e para o Teu louvor
que nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir o nome de Jesus.